2023 chegou, mudança de governo, velha política se mantendo aí no poder, várias mudanças, a gente com incertezas aí em relação à economia e como a gente pode investir. Fica nesse vídeo que a gente vai mostrar para você como você pode fazer seu primeiro investimento em 2023. Eita, velha política. Muito bom. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, ative o sininho e mande para os amigos de vocês que precisam começar a investir em 2023 de forma tranquila e planejada. Bom, vamos entender primeiro o que esse atual governo quer, né? O que esse atual governo tem como prioridades e como métricas para o nosso país, para principalmente agora o início de 2023. A gente sabe que o governo, ele é um governo que tem sim a ideia de liberar mais crédito, né? De injetar mais dinheiro na economia, tá? E isso, obviamente, não é muito bom para a Bolsa de Valores, certo? Porque a Bolsa de Valores entende, o mercado entende que injetar dinheiro na economia acaba gerando uma inflação muito alta, tá? Inclusive, o Lula já deu no seu discurso, eu vou tentar imitar ele aqui, me perdoem, mas eu vou tentar imitar, falando assim, vou revogar a estupidez. Não, certo, não vai dar certo. Fala normal. Eu falo normal. O Lula disse, então, vou revogar a estupidez do teto de gastos. Obviamente isso soou muito mal para o mercado reagiu logo com quedas bem expressivas, né? E o Haddad, o nosso ministro da Economia, falou uma coisa que tranquilizou um pouco mais o mercado. O Haddad já no discurso dele ele disse o seguinte, não, nós vamos sim ter uma preocupação fiscal, não podemos sair gastando de forma desenfreada, então quem está falando a verdade, o que vai acontecer a gente não sabe, né? Fizeram dois discursos meio que na contramão um do outro. Obviamente a gente entende, a gente sabe que quem dá a canetada final vai ser o Lula, tá? Mas vamos ter que ver aí os próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Vai sim ter o controle fiscal, como o Haddad falou, ou não? Vão revogar a estupidez, né, do teto de gastos e vão liberar dinheiro de forma desenfreada, como o Lula falou. Vamos ver o que vai acontecer, tá? O fato é que, diante dessa situação, a gente pode já sim prever que vai ser liberado mais dinheiro na economia, vai ser injetado mais dinheiro na economia porque é a proposta do governo, tá? Só que como vai ser feito isso, né? Como vão liberar esse dinheiro? Vão fazer algo mais controlado ou vão liberar a qualquer modo, tá? Essa é a grande preocupação. Se for liberado a qualquer modo, abre aspas a gente está ferrado. Por quê? Por que a gente está ferrado? Porque liberar mais dinheiro na economia, injetar mais dinheiro na economia gera uma inflação muito alta. E além de todos os problemas que isso vem a criar, a gente está voltando, né, de uma reestruturação, a gente está se reestruturando depois de uma crise muito forte que a gente teve. Então a gente veio de inflação muito alta em função do que ocasionou, né, da crise que a gente teve. E agora que a gente está conseguindo controlar a inflação, a Selic estabilizou e a gente pode ter uma nova perspectiva de crescimento e de novo baixar a Selic, a economia começar a pulsar, a começar a crescer, a gente pode ter um efeito rebote. E o efeito rebote é muito pior do que a primeira crise. Por quê? Porque a gente já vem de Selic alta, a gente já vem de inflação alta, e se agora a gente simplesmente injetar dinheiro na economia e a gente voltar com uma inflação altíssima, a Selic com certeza vai voltar a subir. Por quê? Para tentar reter a inflação, para tentar controlar a inflação, a gente pode entrar numa crise muito mais forte, tá? O que eu acredito? Eu realmente acredito que a Selic agora, principalmente em 2023, ela vai baixar um pouco, tá? Eu acredito nisso e eu espero acreditar nisso, que ela vai baixar, que nós vamos conseguir controlar um pouco a inflação. Talvez esse efeito rebote, se acontecer tudo isso que eu comentei, se realmente for injetado muito dinheiro na economia, isso venha a dar o grande reflexo daqui a pouco lá para 2025, 2026, daqui a pouco não vem agora, tá? Mas vai vir um reflexo muito forte caso isso seja feito. Então, eu acredito que realmente em 2023 a Selic vai baixar um pouquinho, a gente vai conseguir controlar a inflação. Não tem como também simplesmente o novo governo aceitar, passar todo tipo de medida que eles querem, em função do Congresso também ser uma maioria de direita, então vai ter lá o Congresso segurando um pouquinho, controlando um pouquinho mais, tá? Então, eu espero e acredito nesse cenário para 2023. Mas, visto tudo isso, entendendo tudo isso, né, onde a gente vai investir? O que é o melhor para a gente fazer em 2023? É muito importante, a gente sabe o quanto que o investimento ele vai conseguir fazer com que a gente mantenha o nosso patrimônio, que a gente potencialize isso e a gente não precisa ficar tão preocupado com essas incertezas.
Então, todas as mudanças, oscilações, crises acabam gerando oportunidades. Então, hoje a gente vê aí, há um bom período, grandes oportunidades na Bolsa, né? Empresas que estão baratas aí em relação ao seu histórico. Então, é importante que a gente consiga identificar essas empresas e se aproveitar disso, né? Então, grandes empresas que estão há bastante tempo no mercado, que já passaram por outras crises, por guerras, aí por oscilações de inflação e acabaram se mantendo no mercado. Isso vai trazer uma segurança maior para nós como investidor, né? Então, a gente pode ver aí grandes setores que são setores com um grande potencial aqui no Brasil e que tem uma segurança, como o setor de energia, com empresas lá como Engie, TRPL, Taesa, ou o setor financeiro, que é bem sólido também, né, como Bradesco, Itaú, Santander. Então, são alguns exemplos, não é nenhum tipo de recomendação, mas é entender onde é que a gente pode achar essas oportunidades. E aqui a gente elencou aí uma forma, 3 primeiros passos de como você pode começar a investir em 2023. Então, num primeiro momento, investindo em fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários, né? Eles acabam tendo uma oscilação menor, a gente acaba tendo dividendos mensais, então são como se fossem aluguéis, já que os fundos imobiliários são investimento em imóveis aí relacionados a isso. A gente pode pegar aí grandes fundos imobiliários, como XPLG, que é um fundo voltado para logística, KNRI 11, que é voltado aí para escritórios e pega um pouco de logística também, ou daqui um pouco iniciar em fundos de fundos, né, como SNF 11, que acaba sendo um fundo grande, com bom resultado, né? Aqui são apenas exemplos, né? Então entender isso, né? Talvez a questão de a gente começar por fundos imobiliários, por ter essa segurança, ter uma previsibilidade melhor em relação a isso. Outra questão, como eu comentei antes, é a gente investir em grandes setores e setores perenes. Aí empresas que já se provaram ao longo do tempo, né? Que já tiveram grandes resultados, que vem apresentando lucros por muito tempo. Então a gente vai pegar aí empresas bem conhecidas, por exemplo, Ambev, WEG, Klabin. Então são empresas que elas já se provaram ao longo do tempo, já conseguiram vencer aí grandes momentos de turbulência e crises. Isso faz com que o investidor tenha uma segurança melhor. E uma coisa que é básico para todo investidor, e principalmente no começo, é investir em negócios que a gente acaba entendendo, que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente sempre comenta aqui, né, a gente ir lá, no momento que a gente estiver analisando uma ação, ser o sim óbvio, que a gente analisa ela, que a gente analisa uma empresa, entende o que ela vende, isso acaba sendo fácil, né? Se lá na nossa decisão a gente ficar em dúvida, vai ser não. Se a gente vê que não faz muito sentido, já é não. Então, qualquer coisa que gere uma dúvida, a gente acaba não investindo. Então, buscar empresas que a gente consiga entender que o modelo de negócio é mais fácil para quem está começando a analisar essas empresas. Empresas que estão no nosso dia a dia, às vezes que eu conheço, né? Que eu sou cliente daquela empresa e sei como é que funciona. Questões de setores onde... Tipo Ambev, né? Ambev, exatamente. Raia Drogasil. Então, são setores que também eu entenda, né, como que acaba sendo a minha especialidade. Por exemplo, eu lá sou formado em engenharia elétrica, o setor de energia acaba sendo um setor mais fácil para eu entender. Então, é muito importante que você que está começando a investir, comece aí por esses 3 passos. Isso vai ajudar muito você a investir ainda esse ano, em 2023, já começar aí com o pé direito nos investimentos. Isso aí, então curta esse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês, ative o sininho e se inscreva. E em todas as redes sociais aí, @sejaumholder. Valeu!